Era o ano de 1878. Durante a terrível seca que assolava o Nordeste do Brasil, milhões de pessoas enfrentavam a fome e a miséria. A província do Ceará era uma das mais afetadas. No final de 3 anos, mais de 500 mil de pessoas haviam perdido a vida no Nordeste. Luiz Gomes, naquela época, era um povoado em crescimento, com apenas 3 ruas e casas espalhadas ao redor. A Capela de Santana ficava no centro e, na frente, a rua onde um dia morou o fundador Luiz Gomes de Medeiros e sua família, mais 2 ruas laterais, uma para o lado do nascente e outra para o poente, com casas de morada e comércio. A zona rural se estendia por áreas serranas e sertões, abrangendo os atuais municípios de José da Penha, Major Sales e Paraná, todos, inclusive Luiz Gomes, pertencentes ao de Pau dos Ferros. Na rota de fuga da seca que assolava a região, que durou de 1877 a 1879, a Luiz Gomes e Luísa Maria da Conceição, uma mãe de família pobre e parda, enfrentava a fome e a miséria ao migrar com seus filhos, João, Joaquim e outro de nome desconhecido, para o Ceará. No entanto, em véspera de Natal de 1878, eles retornaram e buscaram abrigo na casa de conhecidos, onde hoje é a cidade de Luiz Gomes, e dias depois pediram abrigo na casinha de sua irmã, Balbina Maria da Conceição, casada com ex-escravizado Faustino José de Oliveira, no sítio dos Pinheiros, próximo ao sítio dos Oliveiras, onde também morava sua mãe. Luísa chegou fraca e doente, com os pés inchados, ocasionados provavelmente pelo consumo de certos alimentos que era obrigada a comer, como batatas do mato e mucunã. Passados uns dias, Luísa recebeu orientações de Faustino para procurar ajuda em Pau dos Ferros com seu compadre Luiz do Rego, para obter assistência do governo e seguir viagem até Mossoró, onde ela poderia conseguir comida. A casa de Faustino já estava cheia, com muitas bocas para alimentar, tornando impossível acolher mais 3 pessoas. Em 11 de fevereiro de 1878, uma segunda-feira, por volta das 8 horas da manhã, Luísa se despediu de todos os presentes, expressando um emocionante "até o dia do juízo", indicando que talvez não os visse novamente. Essa frase tem origem na crença cristã do final dos tempos, onde todos serão reunidos e julgados por Deus. O filho mais novo, Joaquim, ficou aos cuidados da avó e da tia, enquanto Luísa partiu, utilizando a varinha cedida por Faustino como bastão. Possivelmente carregando uma pequena trouxa de pertences e acompanhada apenas por seu filho João, o filho de 16 anos de idade. Três dias após a partida de Luísa e João do sítio dos Pinheiros,
um boato se espalhou pelo distrito de que um morador local, João Celino, havia encontrado um corpo sem vida, enterrado às margens do riacho da Cachoeira das Moças, próximo a uma árvore de oiticica, fora da estrada real. A notícia se espalhou rapidamente, levando Faustino a visitar o local no dia seguinte, lembrando-se do medo demonstrado por Luísa em relação à viagem. Ao chegar ao local e mexer na areia, onde percebeu tinha alguém sepultado, Faustino reconheceu o cadáver como sendo de sua cunhada Luísa, pelas características faciais, pela saia de chita que ela usava e pelo bastão que ele havia providenciado para ela. Ele imediatamente comunicou a descoberta ao subdelegado, o tenente João Felipe, que residia nas proximidades no Monte Alegre. A investigação realizada no local da descoberta do cadáver de Luísa revelou sinais de violência extrema, indicando que a morte foi resultante de agressivas cacetadas. O corpo, em estado avançado de decomposição, exalando forte odor cadavérico, apresentava diversos ferimentos graves na cabeça e no pescoço, além de sinais de ter sido devorado parcialmente por animais, faltando-lhe inclusive um dos pés. A exumação foi feita por Faustino José de Oliveira e Vitor Antunes Pinheiro. Os peritos Moisés Antunes Pinheiro e Maximiliano Ferreira Nunes concluíram que a morte de Luísa foi causada pelas lesões na cabeça, provavelmente provocadas por uma raiz de oiticica encontrada próxima ao corpo, suja de sangue e com tufos de cabelos presos nas farpas. Além disso, fragmentos da saia de chita que Luísa vestia foram levados por Faustino para ser identificado por uma moradora, a mesma que lhe dera a vestimenta, o que confirmou que o cadáver encontrado se tratava realmente de Luísa. Com base nas evidências e depoimentos apresentados durante o inquérito policial, concluído pelo subdelegado de polícia, tenente João Felipe de Andrade Nunes, em 20 de fevereiro de 1878, o autor material do crime contra Luísa foi identificado como seu próprio filho João. João, o filho mais velho de Luísa, foi descrito como uma pessoa desequilibrada, agressiva e violenta. Relatos testemunhais indicaram também que ele matou um irmão, uma criancinha, no sítio Arrojado, hoje do município de Iraúna, e impôs maus tratos à própria mãe no caminho, quando voltava do Cariri cearense para Luiz Gomes, e ela tentou impedir os solavancos e sopapos que foram dados no seu filho menor, que o levou à morte. A testemunha Benedito Amâncio de Souza também confirmou ter encontrado João na estrada, próximo ao sítio Paú, no dia que Luísa partiu, e ele deu a entender, quando perguntado se sua mãe morrera de fome, disse ter falecido de padecimentos ocasionados por inchações. João foi descoberto nos subúrbios de Pau dos Ferros, mas antes de ser oficialmente intimado, ele se apresentou e deu sua versão. O depoimento de João Luiz do Rego, o filho de Luísa, apresentou uma história curiosa sobre a morte. De acordo com o relato de João, ele teria dado água à sua mãe após ela comer um pedaço de rapadura e que, ao beber,
acabou derramando todo pelas ventas, o que resultou na sua morte. Horas depois, ele conduziu sua mãe Luísa numa rede com o escravizado Leandro, de propriedade de Manuel Antunes Pinheiro, e teria sepultado o corpo às margens do riacho da Cachoeira das Moças, utilizando um cavador de pau e uma enxadinha velha. No entanto, as contradições nos depoimentos de João, especialmente em relação à participação de Leandro, o escravizado, e a contestação feita por Balbina Maria da Conceição, a tia de João, levantaram dúvidas sobre a veracidade dos fatos descritos por ele perante o juiz municipal. Leandro, no seu depoimento, negou ter participado do sepultamento de Luísa, alegando ter saído cedo em busca de um cavalo para seu senhor naquele dia. Quanto a Balbina, ela sustentou que as informações fornecidas por João não eram verdadeiras. O juiz, com base em todos os depoimentos, encerrou enxergando indícios fortes do envolvimento de João no crime e decretou a sua prisão. O destino de João Luiz do Rego, acusado da morte de sua mãe Luísa, estava prestes a ser decidido pelo Tribunal do Júri, em sessão que aconteceu na Câmara Municipal de Pau dos Ferros. O porteiro do júri, o senhor Antônio José Duarte, tocou a campainha para dar início à segunda sessão do dia. Diante de seu mais novo curador, Viriato Álvares Afonso, do juiz de direito, Francisco Amintas da Costa Barros, o juiz municipal Joaquim Ferreira Chaves Filho e do promotor Tristão Alves Gonçalves Cavalcante, das testemunhas dos jurados e do público que compareceu, João entrou sem correntes e prestou seu último interrogatório, dando uma nova versão dos eventos que levaram à morte de sua mãe, negando a versão anterior sobre o suposto engasgamento. Após todas as falas e procedimentos legais, os 12 jurados se reuniram em uma sala reservada para analisar os quesitos apresentados pelo juiz. Era dia 1º de junho de 1878. O julgamento havia sido iniciado um pouco depois de meio-dia. O juiz de direito Francisco Amintas da Costa Barros leu a sentença decidida pelo Tribunal do Júri. João foi condenado à pena de prisão perpétua com trabalho, a ser cumprida em Fernando de Noronha, considerando as circunstâncias do crime e a interpretação da lei vigente à época. O cumprimento dessa pena implicava que João seria obrigado a ocupar-se diariamente com o trabalho designado dentro do recinto da prisão, de acordo com as determinações da sentença e dos regulamentos policiais aplicáveis ao presídio onde ele cumpriria a pena. João foi julgado como maior de 17 e menor de 21 anos de idade. Essa condição foi considerada uma atenuante, o que livrou o condenado de uma possível condenação de pena de morte ou agalés perpétua. João foi então transferido da cadeia de Imperatriz, hoje chamada de Martins, para a de Natal, onde ficou aguardando a sua transferência para Pernambuco. O curador do réu, o advogado Viriato Álvares Afonso, que ocupou o lugar de José Alexandre de Carvalho Nunes, entrou com recurso contra a condenação. Após a análise do pedido de apelação pelo Tribunal da Relação, sediado em Fortaleza, e a decisão de manter a sentença de condenação
a pena de prisão perpétua com trabalho para o réu João Luís do Rego, o processo foi dado como encerrado. Com essa confirmação da pena, João teria que aguardar os procedimentos para cumprir sua condenação na prisão da ilha de Fernando de Noronha, o que ocorreu apenas no mês de maio de 1881, levado pela canhoneira Ipiranga. A saga do réu João Luís do Rego, desde sua condenação à pena de prisão perpétua com trabalho até seu efetivo cumprimento na prisão da ilha de Fernando de Noronha, é marcado por uma série de eventos e trâmites burocráticos que demonstram a complexidade do sistema judicial da época. A demora entre a confirmação da sentença pelo Tribunal da Relação e o efetivo encaminhamento de João para cumprir a pena em Fernando de Noronha é destacada pelos registros em jornais da época, que revelam o tempo decorrido até que todas as formalidades fossem cumpridas e, finalmente, a canhoneira Ipiranga, embarcação marítima designada pelo governo de Pernambuco, fizesse o transporte, apenas acontecendo em 8 de maio de 1881. A descrição das condições precárias e dos apelidos pejorativos atribuídos ao presídio de Fernando de Noronha, como Ilha Maldita ou Depósito de Desvairados, evidencia o ambiente hostil e desafiador em que João Luís do Rego passou os últimos anos de sua vida. Apesar dos esforços feitos para solicitar um perdão ou redução da pena para João Luís do Rego, através de um pedido de graça protocolado, ele não obteve êxito. Diversos jornais da época, entre eles o Gazeta de Notícias, Gazeta da Tarde, Jornal do Comércio e Jornal Português, noticiaram que João Luís do Rego não foi agraciado com o indulto, juntamente com outros condenados que tiveram seus pedidos de graça indeferidos. Essa negação do pedido de graça significava que João Luís do Rego continuaria cumprindo a pena de prisão perpétua com trabalho na ilha de Fernando de Noronha, sem a possibilidade de um perdão ou de redução da pena. Esses acontecimentos demonstram a rigidez e a falta de clemência do sistema judiciário da época, mesmo com a prerrogativa constitucional do monarca, de Dom Pedro II, o imperador, de comutar ou perdoar as penas impostas pelo Poder Judiciário. O caso de João Luís do Rego ilustra a dura realidade dos condenados, principalmente quando pobres, que enfrentavam penas severas e tinham poucas chances de obter um alívio em sua situação. O falecimento de João Luís do Rego no presídio de Fernando de Noronha, após cumprir parte de sua pena de prisão perpétua com trabalho, foi comunicado às autoridades competentes em um ofício datado de 14 de maio de 1886. Embora o documento mencione a pena de galés perpétua, é importante ressaltar que a sentença original foi de prisão perpétua com trabalho, conforme determinado pelo juiz de direito de Pau dos Ferros e confirmado pelo Tribunal da Relação. A pena de galés, prevista no Código Criminal de 1830, era conhecida por ser mais cruel, envolvendo o trabalho forçado do condenado, com corrente nos pés e sob vigilância constante. No entanto, o Código Penal em vigor estabelecia que essa pena não podia ser imposta a menores de 21 anos ou maiores de 60 anos,
substituindo-a pela pena de prisão perpétua com trabalho. A morte de João Luís do Rego, na ilha de Fernando de Noronha, sob circunstâncias não conhecidas e após o cumprimento de parte de sua sentença, encerra a trágica história do jovem que cometeu um crime brutal contra sua própria mãe. E assim foi a história de Luísa, uma mulher luisgomense, pobre e parda, que viveu os problemas climáticos do seu tempo, a seca, e ao se retirar daqui, na tentativa de encontrar comida, para poder se manter viva, findou sendo morta pelas mãos do seu próprio filho e companheiro de viagem.